Olá pessoal, muito boa noite, boa tarde, bom dia se estiver assistindo esse vídeo de manhã. Estamos na nossa 12ª aula do curso de Engenharia Civil, no 10º período e na disciplina de pavimentação. Esse encontro nós vamos falar sobre as construções das camadas, como é feito realmente na prática, né? Então, inicia-se com as operações preliminares, que é a regularização do subleito, né? A regularização do subleito é aquela raspagem do terreno natural, né? Às vezes é preciso tirar uma camada superficial que é alguma matéria orgânica, raízes, né? Quando trata-se de estradas ainda novas ou que tem alguma limpeza lateral, né, para alargamento, e aí faz a regularização do subleito, né? Ou mesmo que tiver uma estrada esburacada e for fazer a pavimentação. Se por acaso esse subleito, fazendo os testes de laboratórios e ensaios, ele não tiver uma boa resistência, ou seja, dá menos de 4% de CBR, é feito o reforço de subleito. O reforço de subleito é uma camada, né? É uma camada que é colocada em cima do terreno natural quando este é fraco. Na nossa região, geralmente o material de subleito é de boa qualidade. Geralmente, quase em todas as partes, não precisa fazer o reforço. Somente se tiver material mole, né, o barro, nas partes baixas, brejos, ou se por acaso é uma mancha de terra de solo ruim, aí faz o reforço quando o CBR do subleito é baixo. Operação de camadas subbase, base, escavação, carga, descarga, empilhamento, mistura, espalhamento, pulverização, umidificação ou secagem, compactação e controle de campo, né? Escavação, carga e descarga, empilhamento, nós vamos falar sobre isso. Então, a regularização de subleito são operações de corte ou aterro para conformar transversal e longitudinal a estrada. Engloba na pista e acostamento com um movimento de terra máximo de 20 cm de espessura. Os principais serviços a serem executados são busca da umidade ótima e a compactação até atingir 100% da densidade aparente seca. Densidade aparente máxima seca. Então, o que eu estava dizendo ocorre também em grandes morros, né, que tem inclinações muito elevadas. Nós sabemos que os projetos de pavimentação exigem inclinações máximas, né? Não pode ultrapassar um certo tipo de inclinação. Em estradas de transporte, vocês viram que depende do tipo de estrada, né? Se é uma classe A, classe B, classe C, e aí você vai ter a inclinação máxima, né? Assim, e aí é feito o aterro nessas partes de muito baixa para que fique com a inclinação desejada, né? Reforço subleito executado sobre um subleito regularizado. As características do material a ser utilizado devem ser superiores à do subleito e a largura de execução desta camada é igual à regularização. Pista mais acostamento, né? Eu disse agora que era 4, né? Mas é 2%. O mínimo para subleito. Se for menor que 2, então tem que fazer o reforço. Se não, mantém-se só o subleito, constrói as outras camadas superiores.
Então, a construção de base, subbase, escavação, carga e descarga. As carregadeiras retiram o material da praça e carregam os caminhões. Estes últimos transportam o material da jazida até a pista, descarregando em pilhas. Ok, então é escolhido jazidas, né, em estradas de transporte. A gente viu como é que é feita essa escolha. Demarcado, definido o volume e aí sim retirado para ser carregado para o local da obra, né? Empilhamento, mistura e espalhamento. Ao descarregar o material na pista, os caminhões formam pilhas. No caso de haver 2 ou mais materiais a ser utilizado, procede a mistura antes do espalhamento. A mistura pode ser feita com emprego de máquinas agrícolas e motoniveladoras, que é a Patrol, máquinas móveis, empilhamento pulverizador, é o Pulvimix, ou seja, usina móvel, máquinas estacionárias ou fixas. Tem uma máquina que é um papa-terra, né? Ele pega todo o solo e fica num compartimento interno. Aí, se caso tiver que fazer alguma mistura, alguma agregação de outro material, é feita essa mistura dentro, como se fosse uma grande betoneira, e esse material depois é descarregado já na espessura ideal no solo. Então uma máquina que faz todo esse processo. Ou pode ser com grades, né, discos, grades de aeração de terra também, o mais comum é este. Faz essa descarga, a Patrol quebra os montes e o trator de grade passa fazendo a mistura e a homogeneização do leito, né, com o material a ser utilizado antes da compactação. Empilhamento, mistura e espalhamento é feito com o emprego de motoniveladora. A espessura solta do material deve ser espalhado, pode ser calculado sendo função da espessura da camada acabada, né? Lembrando que nós temos uma camada acabada de 20 centímetros de compactação. Aí tem a espessura solta e a espessura compactada, né? A espessura solta é com os espaços vazios. Depois de fazer a compactação, esses espaços vazios diminuem e aí o volume também diminui naturalmente. Empilhamento e mistura. Então, para o caso de 2 ou mais materiais, a espessura solta pode ser calculada da seguinte forma. Então, pessoal, este é o cálculo que nós fizemos lá naquele exercício, né? Nós tínhamos um volume, né, compactado, era só multiplicar por o peso específico compactado dividido pelo peso específico solto, e aí nós tínhamos um volume solto. Então, é exatamente isso que ele está fazendo aí. Empilhamento, mistura e espalhamento novamente. O número de viagens necessárias para transportar o material para a pista depende da capacidade de cada caminhão, conforme ilustra a fórmula. N, né, o número de caminhões, é igual ao volume solto dividido pela quantidade de cada carga, né? Já o espaçamento entre pilhas é o D, determinado da seguinte maneira. O D é o espaçamento dividido pelo número de veículos menos 1. Aqui atrás está o N, né? Então esse N de cima é utilizado embaixo. Nós vamos fazer alguns cálculos sobre isso nas aulas sequentes.
A operação feita por caminhão-pipa munidos de bomba para enchimento. Se o caminhão for munido de distribuidor de água de pressão, pode-se calcular a quantidade de água a ser misturada no solo para deixá-lo em condições de umidade ótima, né? A umidade ótima, pessoal, é a umidade em que o solo vai ter a compactação ótima. Então é feito um cálculo de CBR e este determina a umidade ótima. Com a porcentagem de água que deu a umidade ótima, é feita uma projeção para a quantidade de solo utilizado em campo. Por exemplo, se deu lá que com 8% de umidade o solo alcançou a compactação máxima, o grau de compactação máximo. Então eu vou pegar e calcular para um volume de uma caçamba de 10 metros cúbicos esses 8% de umidade. Então aí quantos litros de água dá isso? Faz-se regra de 3 e decide-se quantos litros de água e a quantidade de água a ser jogada, né? Porque você vai calcular a espessura da camada e a velocidade que o caminhão precisa ir para que essa água caia no solo de maneira que fique úmido por igual, né? Não fique enlamaçado em um lugar e seco no outro. Então tem que ser calculado também até a velocidade e a quantidade de água que sai pelo tempo no caminhão. Compactação no campo. A aplicação de energia no campo pode ser feita utilizando os seguintes meios: por pressão ou rolagem, por impacto ou percussão e por vibração. Aí nós temos os rolos, né? O rolo liso, o rolo pé de carneiro. Então, alguns tipos de compactação. São utilizados vários tipos de rolo, cujo princípio se baseia na fórmula de pressão, no qual variáveis são a carga e a área. O rolo liso são solos granulares para acabamento. Então o rolo liso é utilizado no acabamento, né? Quando vai um trovão, um raio, quando vai se dar o acabamento na pista para aplicar já a capa, né? Então aí que é utilizado o rolo liso. Já o rolo pneumático é utilizado quando, na verdade, o rolo pneumático é utilizado já no asfalto, né? na concreto asfalto. No solo, eu não me lembro de nenhuma aplicação de rolo de pneumático em asfalto. Ele tem uma pressão variável porque pode ser com pneu mais vazio ou pneu mais cheio, né? E aí você muda a pressão. Já o pé de carneiro é utilizado mais frequentemente, né? Aquele que deixa aquele tanto de buraco no solo. Ele é utilizado com mais frequência nas compactações, na pavimentação. Compactação no campo pode ser também pelo sapo, né? Esse motor que por percussão ele também faz essa compactação. Esse não é usado em grande escala para pavimentação, só nos locais, usados em locais de difícil acesso, perto de edifícios, valetas, ruas, calçadas. Mas ele tem a sua utilização um pouco diminuída por ser manual e a efetividade dele ser pequena, né? Então ninguém vai socar uma rodovia com sapo. Aqui mesmo nessa imagem está sendo feito um reparo, né?
um reparo de lateral. Então tira-se o asfalto, corta e repara o local somente, que é feito uma pequena área e esse rolo pode ser utilizado. Esse é o pé de carneiro, né? Compactação do campo por vibração. São considerados vibração quando o impacto impostos pelo equipamento são maiores que 500 RPM. De 1500 a 2000 RPM. Esse aqui, né? A vantagem deste tipo de compactação é que possibilita a compactação de espessuras maiores, devido ao efeito das ondas de propagação de energia. Então esse já pode utilizar mais dos 20 centímetros lá, porque ele tem a penetração mais a fundo, né? Compactação de campo por vibração. A grande desvantagem é a possibilidade de se causar danos ao equipamento quando o solo já está compactado, né? E aí esse rolo liso ele toma de volta, né, o impacto que ele faz no solo quando o solo não está absorvendo mais esse impacto. São utilizados os seguintes rolos: vibratório, pé de carneiro, placas vibratórias. Ao iniciar um serviço de compactação, controla-se preliminarmente o número de passadas e a espessura da camada e o teor de umidade, método de campo. Ao se definir esses parâmetros experimentalmente, passa-se a controlar o grau de compactação, GC. Grau de compactação é o peso específico em campo dividido pelo peso específico máximo e multiplicado por 100, né? 100%. Essa relação entre peso específico aí dá o grau de compactação. Rolo compressor do tipo pé de carneiro, normal de 3 a 5 toneladas de peso total, passando cerca de 10 vezes a 15 vezes sobre a camada de solo, com cerca de 20 centímetros de espessura. Corresponde à energia de Proctor normal. Então, apesar de poder uma camada maior, né, pouco maior também, não muito. Compactação, este controle é feito normalmente sem 100 metros, alternando-se local de vibração. Ou seja, o controle é feito na sequência bordo direito, eixo e bordo esquerdo. Eixo, bordo direito. Então é um zigue-zague, né? No qual tolera-se uma vibração de mais ou menos 2% em relação ao valor da umidade ótima do solo. Esse tipo de controle, pessoal, geralmente é feito por os técnicos, né, da empresa, laboratorista, mas também é feito no caso das obras públicas, pelos órgãos fiscalizadores. Eu estagiei no DR e lá é feito o controle das obras do estado. O engenheiro do DR vai, um laboratorista, e também faz o controle da obra das empresas que estão sendo executadas. E aí acontecia que as empresas sabiam qual é esse percurso aí e compactava melhor essas partes que ia ser tirada da amostra. Aconteceu aqui esse método de fazer essa retiragem de amostra não pode ser conhecido pela empresa já quando os fiscais vão, né? Senão corre o risco delas fazer a compactação boa somente nos locais que serão tiradas as amostras. Compactação no campo, vibração. Quando o grau de compactação encontrado é menor do que o especificado, para o grau de compactação menor que 100%, deve-se abrir todo o trecho compactado, sacrificando e repetindo todas as operações de compactação novamente. Então, o grau de compactação tem que ser o mesmo especificado, porque senão configura que o serviço não foi executado adequadamente e geralmente tem que ser refeito, né?
e ninguém quer fazer o serviço 2 vezes. A espessura de compactação mínima é 10 e a máxima é 20. Nós vimos lá atrás agora, nos exercícios, que as camadas mínima é 10 centímetros. Controle de campo. A recomendação do DENIT. Controle tecnológico para regularização e reforço subleito. E aqui nós vamos ver os outros. Regularização de subleito. Ensaio de caracterização de 250 em 250 metros. Ou 2 ensaios por dia. CBR de 500 e 500 metros ou um ensaio para cada 2 dias. E grau de compactação, massa específica aparente em situ, né? No local. Tem que fazer massa aparente, o cálculo, né? Ensaio de caracterização de 150, isso é para subbase e base, tá? 150 150 metros, CBR de 300 300 metros e grau de compactação de 100 100 metros. Regularização do reforço subleito, mais ou menos 3 centímetros em relação à cota de projeto, mais de 10 centímetros em relação à largura da plataforma, até 20% da flecha de abaulamento, né? Esses são os valores que são considerados que passa ainda, né? São permitidos. Passou disso já tem efeito de reprovação. Então, controle geométrico para base e subbase, mais ou menos 2 centímetros em relação à cota de projeto, mais 10 em relação à largura e 10, até 20% de flecha. O que acontece, pessoal? Isso aí está no projeto que o nível da estrada está a 50 centímetros. Aí chegou lá, o nível na real lá está 60. Então não passa, mais ou menos 2. Em relação à largura, se tiver 6 metros de largura e tiver só 5,80, não passa. Tem que ser mais 10 centímetros. Nem é mais ou menos, tá? É mais. Se tiver mais de 10 também costuma dar problema. Mas ninguém vai querer fazer mais obra, né? E a flecha de abaulamento até 20%. É isso, pessoal. Hoje o que eu tinha para passar. É isso. Qualquer coisa você pode entrar em contato comigo sobre alguma dúvida. Já passando a semana que vem, na outra, se eu não me engano, já é aula presencial de novo. Nós podemos reencontrar na sala para tratar de dúvidas. Abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo encontro. Tchau.